Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Com gente que eu gosto, com gente que você gosta, com gente que faz. Essa frase é bonita, né? Gente que faz. A gente está num Brasil tão caótico, num Brasil tão cheio de problemas, tão cheio de gente que não sabe o que faz e quando faz, faz errado, que quando a gente entrevista gente que faz, a gente fica muito contente, muito satisfeito. Eu hoje vou entrevistar, vocês vão rir depois. Vão rir porque eu estou botando uma pompa danada nisso aqui agora. Eu vou entrevistar o presidente da Associação Nacional dos Detrans, que nada mais é do que, honrosamente, o nosso presidente do Detran Alagoas, o meu querido amigo Antônio Carlos Gouveia, o Cacá Gouveia. Tudo bem, Cacá? Geraldo, meu abraço. Não, você tem que usar assim. Meu abraço fraternal aos seus telespectadores, aos amigos aqui de apoio. E dizer da minha liga, mais uma vez, estar com essa pessoa que passei a querer bem, tem um sentimento de irmão. E dizer da minha alegria de poder compartilhar um momento como esse, trazendo a informação para os nossos telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade. Meu abraço fraternal sempre. Não, mas você nunca deve agradecer aqui, que o programa que agradece você vir, por vários motivos. O programa de ontem, eu falava com o Plínio Lins sobre tudo que aconteceu, ele que foi do Detran, eu dizia tudo que aconteceu e começou com o Sapucaia, continuou com você de uma maneira magistral, e daí o Detran moralizado. Não é à toa que você hoje é o presidente da AND, que é a Associação Nacional dos Detrans. E é um pouco mais disso que eu quero falar. Quem é, o que é a Associação Nacional dos Detrans? A Associação Nacional dos Detrans, ela é uma instituição que ela congrega os 27 estados da federação numa política de assessoramento ao Congresso Nacional, ao próprio Denatran, ao CONTRAN, estabelecendo parâmetros e conceitos de normas que possam regulamentar aquilo que a gente tanto precisa, que é o trânsito de forma segura. E, obviamente, que a presidência da AND traz para Alagoas uma discussão, mas um olhar diferenciado, porque eu disputei, naquele momento, a possibilidade de estar na presidência de um órgão onde São Paulo tinha pretensões, onde Santa Catarina tinha pretensões, estados de ponta, estados de referência, e eles renunciaram à candidatura para entendendo naquele momento que o meu nome poderia trazer uma representação legítima e legitimada por todos os 27 Detrans. Por isso que foi uma aclamação, onde eu me senti extremamente feliz, onde a responsabilidade só aumenta e onde o comprometimento aumenta mais ainda, justamente para trazer não só para o meu estado de Alagoas, como para o país inteiro, uma série de reflexos que possa trazer na motivação do trânsito o salvar vidas. O Maio Amarelo em curso, não só em Alagoas como no país inteiro, traz a mudança de conceito, a mudança de comportamento para o salvar-vidas, naquilo que você também coloca em várias situações que se repetem a cada ano, o número de acidentes, o número de tragédias, o número de mortes, vinculadas a pessoas irresponsáveis que utilizam do veículo como uma arma, justamente pela imprudência. Perfeito. Então, o Denatran, através de uma política de trânsito, normatiza vários ambientes de regulamentação para a formação desse condutor, para a lei seca, para várias situações. E aí, a partir daí, a gente tem esse comprometimento. A exemplo de que eu já participei de 2 audiências públicas no Congresso Nacional, para que através dessas audiências públicas possamos discutir temas que possam virar lei esta que possa regulamentar e amparar todo o país. Isso é genial. Quer dizer, é uma discussão que leva a serem transformadas em leis. Em lei. Isso é muito importante. Por isso que a AND, uma vez por mês, está dentro do Parlamento, está dentro do Congresso Nacional, motivando audiências públicas. Inclusive agora eu estou no ponto nuclear, que é a modificação do Código de Trânsito Brasileiro. O país vive hoje uma instabilidade sem precedente, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Mas se tudo ficar como se promove, ou seja, voltar a uma normalidade, caindo o presidente ou modificando o presidente, mas a coisa tem que funcionar, e obviamente que a legislação também, há uma perspectiva de até setembro o Código de Trânsito Brasileiro ser modificado, ser alterado. Bem, agora, que tipo de modificações sofreria esse Código Nacional de Trânsito? O mundo evolui, as pessoas evoluem, os conceitos de dirigibilidade também, mas trazendo o eixo da segurança como um eixo normativo para tudo isso. Exemplo 1, a questão do motociclista. O motociclista ele é visto no trânsito hoje dentro de uma forma que a irresponsabilidade muitas vezes paira aquele condutor que não teve uma formação. Muito bem. Então você precisa, ao renovar a sua habilitação,
ter um curso de reciclagem, e o código antigo não prevê e o novo prevê isso, onde você vá para dentro de uma autoescola, você vá para dentro de um centro de formação de condutores e você estabeleça renovação de conceitos, aperfeiçoamento, para que esse aperfeiçoamento seja feito dentro de uma estada sua para você renovar o Muito seu bom. conceito de dirigibilidade. Muito bom. Hoje você vai numa base do Detran, você faz uma captação de imagem, você imediatamente faz aquela vinculação do exame médico e a sua habilitação chega em 3 dias na sua residência. Agora não, a modificação é justamente para você poder, na sua renovação, também fazer uma reciclagem, mudar os seus estabelecimentos de conceitos para essa dirigibilidade. Para o motociclista. Para o motociclista. Muito bem. E aí você tem uma série de situações de interpretação, aumentando inclusive o número de pontos, reduzindo outros números de pontos, fazendo que o processo de ampla defesa do contraditório seja visto de uma forma diferente. Por exemplo, o Detran de Alagoas, ele notificou mais de 3 mil pessoas nesses últimos 40 dias, dando conta de que as pessoas tinham mais de 20 pontos. Quem tem mais de 20 pontos tem que ter a carteira suspensa dentro de uma situação, de uma norma, dentro de uma regra. Então a gente está tentando estabelecer para que nessa nova modificação esses pontos eles passem de 20 pontos para 30 pontos, dando conta de que aumentou-se o número de pontuação e às vezes o cidadão com 3 infrações já fica com a carteira suspensa. Exato. Então, modificar o Código de Trânsito Brasileiro é modificar conceitos de dirigibilidade que você possa fazer uma amplitude. Por isso, exemplo, esses são os grandes problemas. Não é a hora da AND levantar essa problemática e tentar fazer a unificação? Por isso que nós estamos dentro dessas audiências públicas no Congresso Nacional, criando um ambiente de modulação, para que esta situação possa haver, inclusive, na base de dados, a integração. Você tem os sistemas que se comunicam através de RenaInf, de RenaJude, e agora estão querendo fazer o RenaLei, que é para os leilões, aonde o Estado, o Brasil, é muito grande. E você tem necessariamente leilões que você faz no Estado, mas você, quando vai fazer a baixa daquelas pendências daquele veículo, você não consegue se comunicar com outro Estado, porque eu não sei as pendências que ele tem lá de atrasos. Por isso que está se criando agora o RenaLei, para que você crie esse monitoramento e que você consiga fazer uma comunicação interna. Então, a AND tem um papel de articulação com uma vantagem. Muito bom. É uma associação que a cada 3 meses reúne sobre uma mesa os 27 estados, onde cada estado diz a sua agonia, cada estado diz a sua política de trânsito e a gente tenta unificar, a gente tenta padronizar os conceitos, cobrando do Denatran, cobrando do CONTRAN e cobrando do próprio Congresso Nacional esses ajustes. Eu, como presidente da AND, fiz um levantamento e numa perplexidade minha vi que tem 3.100 projetos vinculados ao trânsito no Congresso Nacional há mais de 20 anos. Eu estou tentando fazer o que a gente chama de limpeza. Vamos reduzir esses 3 mil processos que não vão dar em nada ali para um número máximo de 50, 100 e que a gente possa estabelecer conceitos de prioridade que gere no condutor tudo aquilo que a gente quer. É um processo de formação com base no respeito, mas com base na sua capacidade técnica de dirigir, a responsabilidade também, mas que o mundo moderno traz hoje a necessidade de você também ajustar esse condutor. Há propagandas de carros novos que é o carro inteligente. Você aperta no botão, é só você ver na televisão, o carro estaciona sozinho. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Mas por trás dessa tecnologia, por trás de toda essa estrutura, você tem quem? O condutor, a pessoa. Sim. E se ele não der o comando, não adianta. Então, isso tudo faz com que no mundo moderno você também tenha que ter a responsabilidade que as próprias cidades elas têm que ser planejadas e têm que ser estruturadas para uma política pensando também nos outros que fazem parte do trânsito, que é o pedestre, que é o ciclista, que é o motociclista e o próprio condutor do automóvel. E as cidades também são inteligentes hoje. A gente fica impressionado de ver essa motivação dessa mobilidade urbana trazendo verdadeiros conceitos de agonia, quando o trânsito não flui, e de felicidade quando o trânsito flui, porque a gente tem um transporte público que funcione adequadamente ou tem uma via de acesso que possibilite, numa pista dupla, você trafegar sem estar atrás de um caminhão correndo o risco que for. A gente usufrui hoje no Nordeste porque a duplicação de algumas vias já está favorecendo o tempo de viagem num número de velocidade menor do que você teria que andar noutra situação. Então, a política de trânsito hoje, ela envolve não só o condutor, ela tem que envolver também todos os artífices desse contexto, inclusive o Estado, que é o responsável por edificar grandes projetos. Eu, como diretor de um órgão de trânsito, fico perplexo de ver uma pista que foi feita, que duplica da cidade de Maceió a São Miguel dos Campos, mas passando ali pela Barra de São Miguel, você não vê o espaço do ciclista. E a quantidade de ciclistas que são atropelados ali é recorrente. Então, a responsabilidade também de quem planeja e executa traz a necessidade de você pensar, quando for edificar uma situação daquela, o fluxo do trânsito, mas pensando em todos.
o filho do Álvaro Vasconcelos, o filho da dona Zefinha, o filho de tantas pessoas que eu conheço e outras foram atropeladas indo para a Barra de São Miguel. Por quê? Porque você não tem a parte do ciclista. E o condutor de automóvel, sentindo-se livre, porque é uma pista ampla, termina cometendo-se de uma situação de tragédia. E a coisa tem que ser muito bem definida. Por exemplo, nós temos uma via pública aqui em Maceió, que é a deputada Zé Lages. A deputada Zé Lages tem uma via de ciclovia absolutamente indefinida, é uma coisa estranha, que ninguém sabe se aquilo é ciclovia ou não é. E aí, no meio, tem dos automóveis, que não... um negócio sério. E aí é justamente isso, quando você vai para uma associação que você está discutindo o trânsito, mas sob a égide de uma necessidade do Estado como o Rio de Janeiro, do Estado como São Paulo e do Estado como Alagoas, você consegue padronizar conceitos e o Código de Trânsito Brasileiro é um dos mais, posso até dizer assim, modernos no aspecto do alcance. Entretanto, ele vai ficando caduco no sentido de que você precisa atualizar. Quando eu disse de um carro inteligente, essa tecnologia, ela veio de 10 anos para cá. É verdade. Quem imaginava, há 15 anos atrás, numa mesa como essa, conversando como eu estou com você, um WhatsApp? Se você dissesse que chegava na rapidez, chegava e dizia, não é possível. É uma coisa, só se for no espiritismo, dizendo que era uma coisa fora dos padrões. E, no entanto, hoje a gente convive dentro de uma absoluta realidade. Um GPS é uma coisa absolutamente real na vida de qualquer condutor. Você planeja lá no seu automóvel e praticamente você chega no destino em qualquer lugar do mundo sem dificuldade alguma. Mas há um detalhe no GPS, viu, meu amigo? Muito importante. Quando você diz assim, multa quem estiver usando o celular. E quando você tem um GPS, você não usa, não? Você não tira a sua vista do trânsito, não? Não tenha dúvida, porque ele cria um ambiente sempre de distração. E é muito importante o seu registro. Entretanto, você pode ver que nos carros que já estão fabricados hoje, a tela e o visor fica dentro de uma situação que você não perde o eixo da sua visibilidade quando está conduzindo. Mas, necessariamente, o que a gente entende é que essas resoluções do Denatran, ou as implicações que às vezes gera no motorista a necessidade da mudança do comportamento, ela tem que vir num efeito pedagógico, mas também consolidando o comportamento desse condutor. Então, isso tudo traz a exemplo desse farol, que às vezes de dia ninguém acende o farol e termina sendo multado, e tantas outras coisas que acontecem no trânsito, que é hábito, que é costume e que é responsabilidade, obviamente. Eu estou conversando hoje muito mais com o presidente da AND, que é a Associação Nacional dos Detrans, do que com o nosso diretor-presidente do Detran, nosso querido Cacá Gouveia. Mas a gente continua essa conversa logo depois dos comerciais. Lembrando sobre o Lire Steel Frame, vai ser rapidíssimo. Lire Steel Frame, telefona para o Eurico Tenório, você fica sabendo o melhor método de construir nesse país e o mais econômico. Ao Gás Conforto, ali no Passeio Estela Maris, ensinando a você para que serve o gás encanado. A Ecoprime, lavando seu carro com meio litro de água na Deputada Zé Lages, logo depois do Palato. O buffet Taça de Cristal, maravilhoso, com sede nova ali na avenida principal de Murilópolis, 584. A Bodega do Sertão e o Filé do Zezé, dividindo conosco esse espaço do bate-papo com o Geraldo Câmara. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, voltamos, gente, conversando com meu querido amigo Antônio Carlos Gouveia, Cacá Gouveia. Para mim é Cacá Gouveia, não adianta. Muito obrigado. Que é o presidente da AND, uma honra para o estado de Alagoas, o presidente da AND, que é a Associação Nacional dos Detrans. Ele que é o presidente do Detran de Alagoas. E que, acima de vários estados, ele foi escolhido como presidente dessa associação, de uma importância fundamental para que as questões de trânsito no país, não só em Alagoas, possam ser mudadas, revertidas, sei lá,
Tanta coisa pode acontecer, não é? É nesse conceito que eu estou fazendo uma agenda propositiva. Muito não adianta bem. você assumir a presidência de uma instituição como essa e ver as coisas passarem. Então eu marquei uma reunião para o mês de junho, terei reuniões regionais, estou indo para, no dia 5, indo a primeira na região norte, com os Detrans do Norte. Muito bom. Vou no dia 7 Muito para o bom. Nordeste, com os diretores de Detrans do Nordeste. Vou fazer no Centro-Oeste, vou fazer no Sul e no Sudeste, para que no dia 12 de julho, que é a nossa reunião ampla com todos os 7 Detrans, eu já trago uma pauta propositiva. A agonia do Nordeste hoje é cinquentinha. A agonia do Nordeste hoje Verdade. são situações vinculadas ao exame toxicológico e tantas outras, que é diferente do Sul. O Sul já é registro de contrato, o Sul já é uma situação diferente. Então a gente está trabalhando eixos para que eu possa unificar conceitos e que a gente possa buscar, quer seja através da mudança do código nesses artigos que agora a AND está participando de forma intensa, inclusive tem as câmaras temáticas. Eu tenho a alegria e o prazer de dizer aos alagoanos de que o Detran de Alagoas tem a honra de participar através dos seus servidores aqui em 5 câmaras temáticas. Não existe um Detran desse país que participe em discussões tão aprofundadas e amplas nessas estruturas de modificação como o Detran de Alagoas. É responsabilidade, é compromisso e principalmente a gente deixar algum legado que diga que ali partiu de um grupo de pessoas, de um grupo de estudiosos que trouxe para a reflexão, mas que trouxe de forma prática a implantação de uma política de trânsito diferente nesse país. Então a Associação Nacional dos Detrans, ela trabalha justamente nesse foco. Não adianta você fazer uma campanha do Maio Amarelo ou estar aqui usando uma gravata amarela Claro. só, se não tiver o símbolo do que é que a gente quer. É o alerta e a atenção para gerar na mudança do comportamento a responsabilidade desse condutor, visando sempre o quê? Salvar vidas. Verdade. Você não pode brincar com coisa séria. Trânsito é coisa séria. Enquanto a gente está conversando agora aqui, eu lhe atesto que no estado de Alagoas, 12 pessoas estão tendo algum tipo de acidente. Porque está se fazendo um estudo e quando chove, esse número aumenta. De 6 para 12, Exatamente, duplica. exatamente. Por uma irresponsabilidade, por uma infração que for. Então o que as pessoas têm que entender é que o carro tem que ser usado como um mecanismo de locomoção, não como uma situação de tristeza ou desespero, porque o cidadão compra um carro potente, bonito, um cara vaidoso, aí quer usar o carro como uma forma de se amostrar. Verdade. No tempo moderno, século XXI, você mesmo anunciou aqui, o cidadão dando um cavalo de pau. Exatamente. E alguém filmando ele, achando aquilo uma É, coisa maravilhosa é. para dizer que se sentia acima de tudo e de todos. Não saberem que o Detran autuou, o Detran o convocou e o próprio Ministério Público está representando criminalmente. Por quê? Porque aquela conduta ela é arbitrária, porque ela coloca em risco a tudo e a todos. Claro, Dentro de uma claro, situação que a gente claro. não pode ver isso como fatalidade. Claro. Então, uma das grandes lutas da AND é criar a tipificação. E a gente quer criar isso na mudança do novo código, de que não se veja ou se não escuta aquela coisa como acidente de trânsito, e sim como crime de trânsito, inclusive sendo inafiançável. Não adianta você dar risco a um acidente e você, por aquela situação, pagar uma cesta básica. E a família do morto e a Como família é que do fica? atropelado fica Exatamente. sofrendo e aquela dor só faz aumentar cada vez. Então a gente tem que entender que são situações conceituais, o mundo moderno faz uma série de inovações, mas a gente também tem que trabalhar eixos. E eixos que a gente tem que entender que pedagogicamente você venha para uma ala, digamos assim, de positividade, livrando e buscando nas pessoas realmente grandes propósitos. Então eu fico feliz de dizer que a Associação Nacional dos Detrans tem um foco real, e um foco real na legislação, nas normas de trânsito, enfrentando questões pontuais, mas trazendo desde a junta médica até o procedimento do cidadão que tem hoje uma deficiência e ele precisa, e você participou de um evento que eu estava mostrando a você que no estado de Alagoas nós temos, incluindo deficientes físicos para dirigir, Perfeitamente. para mostrar que o processo de inclusão também tem que ser um Perfeitamente. processo de cumplicidade, de responsabilidade, mas com foco nas pessoas, e esse país infelizmente ainda discrimina muito. E nessa discriminação, as pessoas que têm algum tipo de situação, elas são, digamos assim, desprotegidas pela própria relação que não dá acesso. E a gente tem que pensar numa política de inclusão. Inclusão que eu me refiro no sentido de trazer igualdade para todos, Você mas diria, também de você diria facilidade. que toda essa filosofia que você tem, você é muito inteligente no assunto, até porque você é advogado, você estaria levando para uma política nacional através da AND? Não tenha dúvida. Não tenho A última dúvida. audiência pública que eu participei estava coordenada pelo presidente da Comissão de Transporte e Trânsito do Congresso Nacional, o deputado Hugo Leal, e eu puxei o microfone e passei mais de uma hora lá fazendo defesas acerca da situação da ACC, aquela habilitação para quem conduz a Isso. cinquentinha, fazendo uma vinculação desse bendito desse exígio dessa cinquentinha que não se resolve. É uma verdadeira, me desculpa o termo, esculhambação nesse país, porque o cidadão que tem uma cinquentinha, ele precisa fazer o registro, e aí não há uma legislação nos estados que regulamente isso, e a gente vê direto o cidadão andar com a cinquentinha aí totalmente desprotegido, sem um capacete adequado, sem um calçado, sem o que for. Então a gente precisa dar um basta nisso, e todo o transporte que se vincula tem que ter foco. O quadriciclo é uma realidade.
Os Detrans, até qualquer período atrás, não podia fazer o registro do quadriciclo. Por quê? Porque na lei, o quadriciclo é um instrumento que só anda no ambiente rural. Quem de nós não vê nos balneários de praia o cidadão andando de quadriciclo? Com certeza, é o que mais se vê. E aí a resolução agora está começando a permitir, o código novo nessa mudança vai possibilitar que ele tenha que vir com chassi, e vindo com chassi ele pode vir para a base de dados, o cidadão fazer o registro. Mas aí você também tem que limitar o acesso daquele equipamento. Perfeito. Porque aquele equipamento ele tem que ter características de segurança, senão o cidadão vai cair, vai sofrer um acidente. Então, mas é uma adaptação à modernidade. Pronto, o mundo moderno faz com que as pessoas evoluam, os conceitos evoluem. Então tudo isso no trânsito também. Agora, o eixo principal do trânsito, você pode ter a legislação melhor do mundo. Qual é? Segurança. Você pode ter o problema, o ajuste maior, mais revolucionário do mundo, mas se você não tiver a questão da segurança como um eixo principal, e segurança que eu digo é responsabilidade, é itens de segurança, é pistas que você possa trafegar. Agora você entra num assunto que eu queria chamar a atenção. Se a AND entra nesse assunto. Existem, por exemplo, acidentes provocados por maus motoristas, mas existem acidentes provocados pela questão da mobilidade, pela questão das estradas ruins, pela questão das vias ruins, pela questão dos e isso para mim é um dos terríveis problemas, que são os famosos, como é que chama? Lombadas. As famosas lombadas, que são da cor do asfalto, sem nenhum tipo de aviso, de coisíssima nenhuma, nós temos na Ponta Verde. Eu mostro isso na Ponta Verde. Pô, isso é um verdadeiro absurdo. E absurdo esse que o Detran de Alagoas, através da minha pessoa, notifiquei o DENIT, porque na curva de Satuba há um aclive, quando você faz a curva tão acentuado, que há uma reincidência de acidentes, porque o carro praticamente é jogado para fora. Então você tem que ver uma forma de que você abaixe aquele declive para que o carro possa fazer aquela curva, dando itens de segurança. O semáforo na Fernando de Lima do Borrachão, já disse na outra oportunidade aqui no programa, aumentamos 10 segundos numa solicitação nossa SMTT. Exatamente. Se vocês em casa contarem até 10, você vai ver que é um tempo exíguo, mas já gerou uma redução gigantesca de acidentes naquele sinal. Perfeito. Então, o serviço público ele tem que ter na sua especificação sempre o ir e vir das pessoas com segurança, mas também trazendo no eixo principal um projeto de responsabilidade. Agora, você tem uma pista que era mão e contramão, aí você duplica e aí vira uma verdadeira exclamação, porque você mantém aquela situação que era para voltar e você indo agora numa curva diferente que foi. Então, até quando vai se fazer um serviço de implantação ou um acréscimo ali, você também tem que fazer o impacto daquilo para ajustar e não deixar as vias como funcionavam e dentro de uma situação. Estamos vivendo agora dias de chuva. Quem de nós não passa na cidade e um buraco, mais água cobriu? Claro. Aquela colidir ali, termina você jogando o carro para fora, o que for. Viva casal. Viva uma série de situações que hoje o motorista dirige por ele, pelos outros, pela uma situação de absoluta necessidade e responsabilidade. Então, tudo isso, ainda que exista todo um aparato de tecnologia, carros inteligentes e tal, mas somos nós os condutores e somos nós os responsáveis. Não tenha dúvida. Então, o foco da legislação, ela tem que ser uma legislação sempre focada para a responsabilização. Quando você fala, nós somos os condutores, e aí eu volto a um exemplo que você deu, que eu ia puxar também, que o condutor também tem que avançar com a tecnologia que começa a ser cada vez mais moderno. É o caso, por exemplo, dos carros que já fazem o estacionamento sozinho, que você falou. Isso. Né? Agora, o condutor tem que saber disso, como é que utiliza aquilo. Exatamente. Qual é o momento em que ele aciona? Qual é o momento em que ele não aciona? Isso tem que fazer parte do treinamento dele. E essa questão dos carros inteligentes, eu posso lhe afirmar que se você colocar de 10 anos para cá, era uma coisa tão absurda a gente pensar nisso. E eu lhe digo que de hoje, pode anotar a data de hoje, bote daqui a 20 anos ou menos, você verá carros trafegando sem ninguém dentro. Não tenho dúvida. Você já vê projetos hoje de motos, somente na Holanda tem um projeto de motos que eu vi um vídeo interessantíssimo no Google, que a moto circula um trecho sozinho. Você vê os carros elétricos hoje, que são conduzidos, inclusive, por equipamentos que praticamente ele precisa não ter nenhum condutor. Então, num período muito exíguo, eu não sei o que será dessa modernidade, nem como será o trânsito daqui a 20 anos, mas eu fico perplexo de ver que não será surpresa, nem será perplexidade eu estar aqui conversando com você quando a gente vê passou um carro sem ninguém dentro. E aquele carro você programa no computador, o carro vai sozinho para aquele lugar, estaciona, para temos nada. E aí você tem que entender que tudo isso são conceitos que tem por trás disso tudo pessoas. E onde é que a gente vai chegar? Então a gente tem que avançar, a tecnologia é uma realidade. Eu vendo na televisão há 15 dias atrás um primeiro avião elétrico que fez uma viagem cortando um número gigantesco
de horas e não tinha comandante, não tinha piloto. Exatamente. Já pensou que loucura, quer dizer, tudo a tecnologia e tal. Então, essa é que é a nossa grande realidade. Mas a questão que quem trafega, quem anda nesses ambientes, somos seres humanos. E aí a gente também tem que entender que aquela propriedade do carro terá sempre um condutor que vai ser responsabilizado criminalmente por qualquer falha, inclusive por qualquer situação que aquele carro promova. As vias públicas, elas deverão ser adaptadas aos veículos ou os veículos adaptados às vias públicas? Eu sempre digo que a cidade ela tem que ser feita para as pessoas. As pessoas é que tem que ter prioridade. Você pega aquela avenida de Nova York, Times Square, e você se lembra que antigamente ali passavam carros. Hoje, praticamente, só circulam pessoas ali. Exatamente. Mas aí você pega 1, 2, 3 carros que circulavam ali, agora você vê milhares de pessoas. Então, há uma cultura de retomar essa situação das cidades e o espaço para as pessoas e não para os carros. Perfeitamente. Quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em São Paulo, qual é a grande agonia hoje? O estacionamento. Exatamente. O estacionamento custa ser R$ 25 em qualquer lugar de São Paulo. O problema todo está no coletivo. Meu amigo, levaram o metrô do Rio de Janeiro, você sabe que eu sou carioca, né? E eu vi começar a nascer o metrô do Rio de Janeiro. Hoje está uma referência. Está uma referência. Hoje o metrô vai até a Barra da Tijuca. Isso. Muito bem. Você toma o metrô na Barra da Tijuca e vai até o centro da cidade e vai depois para o subúrbio. Mas eu fui conhecer o Museu do Amanhã. Eu fui praticamente até a beira do Museu do Amanhã, andei uma besteira. Não precisou de carro, não precisou de carro. Eu não precisei de carro. Tá, e é da Barra, olha gente, é muita coisa da Barra da Tijuca para lá. Mais de meia hora eu acho que você passou. Então, o futuro dessas cidades está no complexo do transporte público? Não tenha dúvida. Agora, isso é uma questão de cultura, isso é uma questão de investimento. Exatamente. Veja, eu estou aqui prestando essa entrevista a você com alegria imensa. Moro na parte alta da cidade. Você há dúvida que eu vou demorar mais de 1 hora para chegar em casa? Não, Porque nenhuma o trânsito dúvida. Pela Fernanda Nenhuma Lima. dúvida. Qual é a política que existe hoje no nosso estado, ou existiu, que faça uma via pela Fernanda Lima que me desse uma forma de eu entrar num bondezinho ali na Praça do Centenário e fosse sair na Polícia Rodoviária Federal? Não tem. É só blá 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 e na prática não fazem nada. Meu amigo, então é um conceito de responsabilidade que necessariamente tem que pensar numa política de trânsito que permita que o cidadão se desloque, mas tendo a certeza de que ele chegará dentro do que ele precisa. Seu amigo chegou a Maceió há 20 anos. Há 20 anos atrás eu vi o grande problema da Fernandes Lima já. E eu dizia o seguinte, meu Deus, por que esse prefeito ou o governador, lá quem seja, ou todo mundo junto, não vai negociar com os japoneses um monotrilho no meio da Avenida Fernandes Lima, levando até o aeroporto de Jatiuca, Praça Centenário, até o aeroporto monotrilho, e deixa explorar por 30 anos, deixa pagar a porcaria da passagem, que seja para eles, os japoneses estão aí para fazer isso. Mas, Geraldo, isso que você coloca, eu inclusive justifico aqui de público o seguinte, exame toxicológico. Uma verdadeira loucura, porque o Congresso Nacional edita uma lei, o cidadão tem que pagar R$450 para tirar uma carteira CDUE para dizer que não toma droga e não tem nenhum estudo que justifique efetivamente que aquele exame é necessário ou não para tirar de circulação. No sul do país, até eu posso justificar que o cidadão toma uma coisa, ao menos as reportagens sempre indicam isso, porque ele faz uma justificativa enorme de direção e tal. Mas no norte e no nordeste, não. E aí o que é que acontece? Você obriga o cidadão, como no estado de Alagoas, vindo de Delmiro Gouveia para fazer uma coleta para Maceió, gastando dinheiro, ainda gasta mais 450 para dizer que não toma droga porque ele precisa ter aquela habilitação quando o piso do motor de caminhão é R$1.500. A placa do Mercosul é uma realidade, a AND está lutando para isso. Essas placas hoje, elas não têm nenhum controle, não tem nenhuma sistemática. O Congresso Nacional precisa colocar essa legislação e a AND está fazendo esse trabalho junto ao Denatran para que se implante efetivamente a placa do Mercosul, para que um carro da gente seja roubado, a gente tenha certeza que vai recuperar e não o cidadão leva para o Paraguai, leva para o Uruguai, a gente perde até a referência. Isso é um assunto maravilhoso para a gente conversar em outro programa e ainda tem um outro assunto que eu queria falar, mas tudo bem, deixa para lá porque não dá mais, que é a questão do DENIT com o farol aceso. Farol aceso, as estradas têm que ter aviso, e nenhuma delas tem. E estão multando as pessoas que não acendem farol, que não tinham nenhum costume de acender o farol. Peraí, é cultura, você tem que culturar o povo. E além de culturar, dá o prazo e a justificativa. Exatamente. No Nordeste, quem de nós sai de manhã com o farol aceso vai viajar? Ninguém. Ainda que os carros tenham esse controle automático, mas se a gente colocar no último botão, até ele acende. Mas se colocar no penúltimo, acende. A gente termina sendo penalizado injustamente. Eu concordo com você. Meu querido Cacá Gouveia, eu digo obrigado, mas não digo
até o próximo. Eu digo até logo. Muito obrigado. Porque a isso você, aqui é um irmão. espaço seu. Você Eu usa lhe e agradeço abuse, demais. tá? Você é essa figura encantadora, um amigo queridíssimo, digno Muito de obrigado. público. O maior orgulho que eu tenho de ser seu amigo, a minha admiração O orgulho pessoal. é meu. E quero que o Espírito Santo continue lhe iluminando sempre. Muito lhe trazendo obrigado. essa garra para você todo dia enfrentar a sua vida com determinação, mas com vontade. A diferença de Geraldo é isso. Ele faz tudo com gosto, com zelo e com entusiasmo. Então a você, meus cumprimentos Muito e meus obrigado, parabéns, meu amigão. amigo. Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, ele mandou dizer que quer, hein? E quem manda é ele. Então o encontro está marcado.